O sindicato lá na Federal de Santa Catarina não esteja afiliado ao ANDES, naturalmente que não tenho nenhum apreço pelo PROIFES e outras farsas que habitam o nosso sindicalismo. Mas não deveria existir também. Vou explicar por quê. Porque nós temos que pegar e unificar aquele único sindicato. Mas isso é uma questão caseira. Queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês na SBPC Paralela e defender 3 ou 4 ideias. A primeira é o seguinte: nós estamos metidos num sistema capitalista. Esse sistema produz riqueza em escala mundial. E, portanto, produz conhecimento em escala global. Isso não quer dizer que possa existir uma coisa tão abobada e ignorante como um programa Ciência Sem Fronteiras, que no seu conteúdo e no seu nome é de uma imbecilidade completa, porque no mundo capitalista, organizado pela lei do valor em escala global, e por estados nacionais, que organizam a vida das multinacionais, que é o principal agente no sistema capitalista global, que registra patentes, a ciência e a tecnologia é nacional por excelência. Esse é o primeiro ponto. E essa questão é tão primária, me dói muito que tem aqui em todos os debates que eu tenho recorrido o Brasil, por isso para discutir isso, e dizer, olha, a ciência tem fronteira, cacete. E é por isso, não é que tem que ter, bom que se não tivesse, fosse um sistema socialista global, mas ela tem, porque tem um Estado nacional no meio. Então, eu quero até aqui já fazer minha crítica a esse bordão de uma ciência pública. Não tem nada de ciência pública, ciência nacional. Entendeu? É ciência nacional, é assim que é tratado nos Estados Unidos, é assim na Alemanha, é assim na China, é assim na Coreia, é assim em qualquer parte. Mas o pessoal tem medo de falar em nacionalismo, porque quer todo mundo ser simpatiquinho e globalizado. Isso é um erro grotesco, primário, elementar. Então quero começar a assinalar isso. O sistema funciona produzindo mercadorias em escala global, e é por isso que tem um regime de patentes no mundo. E é por isso que um país como o Brasil, um país dependente e periférico, não existe em termos científicos e tecnológicos. É um país raquítico, zero. E vou dar 2 dados já, porque tenho pouco tempo para expor aqui, que não quer dizer o seguinte: o Brasil tem muito talento, tem muito aluno, muito professor, muito cientista talentoso, só que não serve para nada no atual sistema. Então tem que parar com esse bom mocismo, que nós nas escolas públicas produzimos ciência e tecnologia. Isso é tudo bobagem, de 5ª categoria, e essa divisão entre público e privado não dá conta do drama de um país periférico e dependente. O Brasil é um país dependente, periférico, subdesenvolvido, e portanto não produz ciência. Vou dar só o exemplo do que é. Isso funciona assim, é preciso ser encarado, para a gente acabar com esse nhenhenhen que tem por aí. Que é o seguinte: entre 95 e 2012, vou dar os últimos dados aqui da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Em biotecnologia, se otorgaram, essa organização otorgou 8.464 patentes, das quais 57% os Estados Unidos registraram. Sabe o que significa? Patente, produto, venda, mercadoria, riqueza, royalties. Vou dar o desastre, o que é o royalties depois. O Japão ficou em 2º lugar, mas ainda muito distante da potência imperialista. Registrou 754 patentes. A Alemanha 465 e a França 268. O Brasil, que é esse país gigantesco, etc. e tal, registrou 10. E o México? 7. Ou seja, nada. Não existe. Numa área que é uma área mais ou menos importante, de biotecnologia. Não é papel e celulose, não é soja, não é minério de ferro. Eu estou falando de biotecnologia. No outro lado, semicondutores, uma área também razoavelmente importante no mundo moderno, digamos assim. Se registraram 15.272 patentes no mundo, 37% delas, 5.651, dos States. O Japão ficou com 27, 4.242. A Coreia levou 11%, 1.723. Taiwan, 1.398. O Brasil, 3. E o México, 2.
Percebeu o que é? Eu não entendo como é que a comunidade universitária fica com esse otimismo científico. Estou falando do raquitismo crônico de duas áreas, biotecnologia e semicondutores. Você veja como é uma situação drástica, terrível. E podia aqui citar, e seguir aqui, Macari, mostrando o nosso raquitismo. Então, esse aqui é o primeiro dado. Sabe o que significa? Que o ano passado, quando tu pega o balanço de pagamentos do Brasil, o Brasil destinou 7 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares, para pagamento de royalties, por licença, patentes, etc. 6 bi. Desde que começou o Plano Real, que é um padrão de acumulação dependente e subdesenvolvido, desde que começou a geringonça da República Rentista, nós passamos de 268 milhões por ano de pagamento de royalties, a cifra do ano passado, que são 6 bilhões. Sabe quanto é que foi o orçamento de ciência e tecnologia daquele governo medíocre da presidente Dilma? Foi 7,5 bi, o último ano. Sabe quanto é que está agora? 3 bi e meio. Nada, não tem financiamento. Acabou. Não tem, é cosmético. Sabe o que é 3,5 bi? Nada. É tal escândalo que domingo eu me deparo, que até a Rede Globo agora descobriu, que o principal grupo de pesquisa de Alzheimer no Brasil está na UFRJ, 50 pesquisadores, nós perdemos 5, 3 foram para os Estados Unidos e 2 para o Canadá. Ponto. Esses são os dados. Ponto de partida elementar, para a gente começar a tocar naquilo que é essencial, que é a Revolução Brasileira, que eu quero falar no último ponto. Então não é probleminha de golpismo, governinho, nada disso aí, isso é tudo bobajada. Temos que tocar no ponto central. O ponto central é esse. O Brasil aprofundou sua dependência científica e tecnológica desde a implantação do Plano Real de maneira gigantesca. Por quê? Porque aqui se estabeleceu uma forma de valorização fictícia. Quero tua atenção, meu anjo. Se estabeleceu desde 94 uma forma fictícia de valorização do capital, que pode ser visto agora de forma muito clara. Quando começou o Plano Real, a dívida interna era 64 bilhões de reais. Hoje, quer dizer, o FHC deixou em 740, a Dilma em 1 trilhão e 300, o Lula em 1 trilhão e meio, a Dilma em 3 trilhões e 800, e agora está chegando perto da casa dos 5 trilhões. Um rentismo que é quase o PIB brasileiro. Percebe como é que é? Então, quando se estabeleceu esse rentismo, todas as frações do capital, capital industrial, capital bancário, capital agrário e capital comercial, mamam no rentismo, razão pela qual, e aí entra o ponto fundamental no processo de acumulação, o sujeito tem que olhar a burguesia industrial. E dentro da burguesia industrial, tem que olhar a produção de máquinas e equipamentos. Sem isso, não tem desenvolvimento científico e tecnológico, não tem aumento de produtividade, não tem crescimento do produto, não tem distribuição de riqueza, não tem nada. E nesse caso, o setor de produção de máquinas e equipamentos no Brasil sofreu uma regressão desde 94 para cá, gigantesca, sem paralelo na história brasileira. E por isso que eu digo que nós estamos governados por um sistema petucano, que é petistas e tucanos, nenhum nos interessa. Por quê? Porque desde 94 começou essa regressão intelectual com Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, depois 8 anos com Lula, depois 6 anos com a Dilma. O mesmo processo de crescimento do rentismo financeiro e o mesmo processo de raquitismo do setor industrial de produção de máquinas e equipamentos. Igual, sem tirar nem pôr. É tal esse raquitismo que, além de pagar 6 bilhões de royalties e dividendos, de royalties, de produtos e licenças, o ano passado, o Brasil destinou para a compra de máquinas e equipamentos 19 bilhões e 600 milhões o ano passado, de máquinas e equipamentos que compra basicamente dos Estados Unidos e da China. Compra e aluga. O que significa? Que esse setor aqui dentro do país, dentro da indústria, que aqui não tem conversa mole de fazer ciência e tecnologia com ONG ou com universidade. Isso não existe. Isso tem que ter um complexo de política científica que é Estado, empresa capitalista e universidade. É assim que se faz em tudo quanto é parte. E não tem outra. Eu entendo, eu não estou aqui para defender privatização de ciência, quero deixar já claro isso aqui, Arimatea. Não é o problema
Eu não estou aqui defendendo patente para empresa privada. Eu estou entendendo o que é uma defesa pública e a defesa nacional da ciência e tecnologia. Mas não estou aqui para... A contradição nossa não é o público e o privado. Antes fosse, está mais grave do que isso. Muito mais grave. Por isso até o nosso bordão do antes está desatualizado. Uma universidade pública, gratuita e socialmente referenciada caducou. Porque uma universidade totalmente pública, totalmente gratuita, ainda pode ser totalmente colonizada, que é o que ela é hoje, a Universidade Brasileira. Totalmente colonizada. É indefensável a universidade como está. É claro que nós não queremos que privatize, que a canalha privatize. Não queremos que venda, mas isso é outra coisa. Eu não vou ficar aqui sendo liberal à custa da Idade Média, né? Defendendo o sistema capitalista, porque podemos piorar a vida. Não tem nenhuma saudade. Essa universidade, tal como está, ela é indefensável. Essa nossa aqui, a UFMG, a Federal de Santa Catarina, etc., não dá para segurar essa onda. Então, o que acontece? Esse setor de máquinas e equipamentos sumiu no Brasil. A burguesia industrial ficou mais barato ela comprar máquinas e equipamentos da China e dos Estados Unidos. E quando ela compra lá fora, significa que ela mata aqui dentro. E ela rompe com um pilar fundamental, que é algo que é característico da burguesia brasileira. A burguesia brasileira, nós sabemos, nunca investiu em ciência e tecnologia, nem naqueles programinhas do governo do Lula, governo muito cretino também, ruim, horroroso. Esses governinhos botavam aqueles programas para botar doutores brasileiros nas indústrias e dava 2 anos de bolsa, renovava por mais 2 anos, depois ficava esperando a iniciativa privada contratar. A iniciativa privada não contrata, primeiro porque as multinacionais que comandam a economia brasileira, dado o grau de internacionalização da economia, trazem a ciência e tecnologia de fora. E a burguesia raquítica aqui, ela não está disposta a defender uma concorrência internacional. Razão pela qual na balança comercial se explicita de forma muito clara. 80% de tudo que nós exportamos do Brasil são produtos de baixíssima densidade tecnológica ou nem classificado como densidade tecnológica. É o último... A divisão na balança comercial vem assim. Produtos de alta densidade tecnológica, de média densidade tecnológica, de baixa densidade tecnológica, e tem uma última que não tem classificação. Nessa que não tem classificação, é que sai o superávit comercial brasileiro positivo, naturalmente. Não tem superávit negativo. Percebe? Então, quando tu vai ver no setor de importação de equipamentos, máquinas, tecnologia, o déficit chega a 72 bilhões. E só se transforma no superávit comercial com a exportação de minério de ferro e soja. E a exportação de soja paga royalties. Paga royalties por hectare, 93 dólares por hectare. Entendeu? Quando eu lembro o Zé Disseu dizendo que, não, mas até que o agronegócio é de ciência e tecnologia, assim, paga royalties, meu filho. O pessoal quer dourar pílula para a burguesia, um negócio horroroso, porque não tem chão, não tem dado, é desejo. Eu gostaria que fosse bom. Só que a função do cientista social não é explicar como é que deveria ser, é explicar por que é assim. Por que é esse desastre. Essa é a nossa função. Primeira coisa é um diagnóstico, como médico. Se o médico não tem um bom diagnóstico, ele não cura a doença. Simples assim. Então não adianta dizer, mas esse governo foi melhor que o outro. São todos um horror. O Brasil está afundando em ciência e tecnologia como está afundando na produção, na concorrência internacional. Desapareceu do mapa. Desapareceu do mapa. Esses são os dados elementares. O que eu quero dizer com isso? Que aprofundou a dependência científica e tecnológica num nível inimaginável. Sem precedentes na nossa história moderna. A catástrofe é essa entidade aqui, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Vou dizer por que é a catástrofe. Porque no começo do ano, olha o que é gente ignorante. Ignorante, vou repetir aqui, que eu não dou mole para essa gente. Porque chega de burrice entre nós. Chega de safadeza entre nós. Manda uma carta, a SBPC, para a sua co-irmã lá nos Estados Unidos, reclamando da política migratória de Donald Trump. Dizendo que aquela política migratória discriminava o livre circulação do saber. Primeira hipótese. Olha que loucura. Onde é que tem livre circulação do saber? Só na cabeça do sujeito que redigiu a nota. E colocou para a presidente da SBPC assinar. Eu tenho que dizer que essa gente é irresponsável. Está sendo filmado aqui?
É irresponsável. Não sabe em que planeta vive. Aí aparece agora reclamando que não tem dinheiro, que não tem orçamento, que acreditou no Meirelles. Conto de uma irresponsabilidade pública completa. Completa! Não é pela metade. Manda uma carta lá reclamando da política científica e dizendo o seguinte, olha, os Estados Unidos não podem esquecer que até o projeto Manhattan, o da bomba atômica, foi feito com o concurso do conhecimento mundial. Que argumento! Isso deve ter se sensibilizado o Mr. Trump. E a sociedade científica dos Estados Unidos responde dizendo, não, é isso mesmo, a gente está lutando contra, etc. e tal. E fui ver a razão pela qual os Estados Unidos lutam pela qual, é simples. Porque nesse sistema mundial de produção de conhecimento tem um elemento decisivo que é a fuga de cérebros. E vocês, quem tiver dúvida disso, consultem o relatório anual, o Outlook, da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, que é a melhor fonte de informação sobre ciência e tecnologia do planeta. Consulta lá e vocês vão verificar o seguinte, algo que qualquer um pode ver. Quando o Sérgio Aral, o cineasta mexicano, fez aquele filme Um Dia Sem Mexicano, mostrando como é que funcionava Nova York, quer dizer, a gente sabe que não funciona. Tem 220 mil el-salvadorenhos lá que fazem as limpezas dos escritórios de Manhattan. A gente sabe também que a agricultura da Califórnia, que é um dos estados mais fortes dos Estados Unidos, tanto na agricultura como na ciência e tecnologia, também não funciona sem a força de trabalho mexicana e centro-americana. Mas o que não aparece é que o sistema científico estadunidense não funciona sem o concurso dos doutores, dos mestres, dos alunos de iniciação científica do planeta. Não funciona. Assim como os hospitais nos Estados Unidos não funcionam sem a força de trabalho latino-americana. Mas isso naturalmente não aparece. E a Universidade de Duke fez um estudo mostrando a importância decisiva da força de trabalho estrangeira para a criação no Silicon Valley, que é o centro, o coração nervoso da ciência e tecnologia estadunidense, mostrando como o concurso de indianos, chineses, etc., e latino-americanos dentro da economia da Califórnia multiplicou muitas vezes a produção de riqueza e o registro de patentes das universidades, das empresas da Califórnia. E é por isso que eles estão contra a política migratória de Trump. E é por isso que o Trump fecha, que é um muro para fechar a fronteira com o México, mas o Green Card para os pesquisadores continua correndo. E é por isso que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil, perdeu 5 doutores agora que são ponta na produção do Alzheimer. Uma delas, eu assisti domingo ela no Fantástico, me perdoem eu ter que dizer isso aqui. Ela mostrando como é que ela estava atuando no Canadá. Simples assim. Como é que a SBPC ignora uma coisa tão como essa? De onde é que vem esse bom mocismo, mau caráter, que estropia o Brasil? Como é que nós aceitamos essa conversa mole de SBPC? De onde é que saiu isso? Os dados são eloquentes, isso aqui está ao alcance de um aluno de 2º ano de economia. Basta observar como é que funciona. Como é que nós toleramos isso até agora? Ficamos brincando que estamos fazendo ciência e tecnologia, que é a universidade pública, etc. e tal. Então esse é o primeiro dado. Dado que nós estamos num sistema mundial de produção de conhecimento, que ele funciona assim. E a periferia capitalista agora funciona precisamente selecionando força de trabalho e mandando para lá. Por isso que eu comecei aqui dizendo que foi um programa criminoso para a autonomia científica e tecnológica do Brasil, um programa Ciência Sem Fronteiras. Podia dar mais dados aqui. O Exército dos Estados Unidos está selecionando força de trabalho em São Paulo. E a Universidade de Harvard também. Vocês sabem que a taxa de natalidade dos países centrais é muito baixa, eles não produzem. Então eles têm que importar gente. Mas o Exército dos Estados Unidos está fazendo um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais para promover anfíbios. O Exército dos Estados Unidos. E destinou nada. São $500 mil. Mas $500 mil, nessa pobreza que vocês narraram aqui, o sujeito é quase um oxigênio, ele não vai morrer. Ele não vai morrer, ele vai colocar o talento dele a serviço da produção de anfíbios para o Exército. Quer dizer, é o Exército dos Estados Unidos, é a Universidade de Harvard, é um conjunto de instituições, são as multinacionais e ainda é a fuga de cérebros. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. O primeiro ponto que nós estamos metidos num sistema mundial de produção do conhecimento, que é o sistema capitalista. Não tem como sair dele. Segundo, que aqui dentro tem uma burguesia
que renunciou a qualquer disputa. E o bordão da Globo, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é a riqueza do Brasil, dá o tom da ideologia burguesa, tal como ela professa aqui. Nós vamos ser meros exportadores de produtos agrícolas e minerais. Deu, acabou. Isso significa o fim da universidade. Isso significa, sabe o quê? Que a universidade vai continuar sendo essa universidade miserável que ela é. É isso que explica, em última instância, o academicismo que tomou conta entre nós. Que esse academicismo, o que é? É o miserável currículo Lattes. Que agora até a professora Marilena Chauí descobriu que é um horror. Eu já gostei disso, porque quando a Chauí já descobriu que é um horror, opa, que coisa boa! A filósofa municipal paulista descobriu que o currículo Lattes é um horror. Ela precisou que a Dilma caísse para ela descobrir, mas a consciência sempre vem, como mostra Hegel, né? Depois que o sol se põe, a coruja levanta o voo. Então, o que acontece aqui? Essa universidade virou esse academicismo da citação horrorosa, das normas da ABNT ridículas, esse negócio de produção em série de doutores e mestres, com o postulado mais anticientífico que pode existir no planeta Terra, que um dia haverá de envergonhar todos nós. Como é que nós organizamos programas de pós-graduação e que o aluno começa uma pesquisa com tempo, marca, data de início e, pasmem, data de final. Eu cedo a palavra, que alguém me dê uma explicação com 2 neurônios funcionando. Como é que pode um sujeito lá na física, na matemática, na história, lá na economia, começar uma pesquisa e dizer assim, ó, você começa aqui, e aí, esse teu projeto está muito bom, você é selecionado numa banca, etc e tal, nós vamos te acompanhando, e no final de 2 anos você tem o prazo para estabelecer. Porque a Santa Madre Igreja da CAPES determina, e um monte de coleguinhas nossos beijam a mão. É esse bom mocismo que tem que acabar. Porque não é a CAPES, um monstro lá, um deus ex machina. Sabe o que é? É o nosso coordenador da pós ali, que toma café com vocês, toma café comigo. É essa gente que tem... É quase não há vida fora da CAPES. Eu digo, só há vida inteligente fora da pós-graduação brasileira. A pós-graduação brasileira se tornou uma máquina de produzir doutores e mestres imbecis, sem espírito científico, sem conexão com a realidade. E é motivo de orgulho. Pasmem! É motivo de orgulho, haverá de chegar o dia em que nós vamos nos envergonhar de termos participado desse sistema. Como é que pode? Eu quero repetir. Está filmando aí, meu amigo? Então aí coloca lá no teu Facebook. Como é que pode começar? O Brasil estabeleceu um novo padrão mundial de produção científica. Aqui é tão eficiente que o sujeito começa e tem data para o término da pesquisa. Avisa para os alemães, avisa para os chineses, avisa para os coreanos, avisa para os gringos, avise para eles que aqui nós inventamos um padrão agora que é maravilhoso. O sujeito começa e termina. Faz toda uma trajetória, aprende ciência, desenvolve, etc. E o quadro é esse aqui, você vê o resultado é que a gente não produz patente, coisa nenhuma. Quem mais produz patentes no Brasil ainda é a Petrobras. Esse academicismo que tomou conta, aquilo que o meu amigo Maurício Stoltenberg chamava esse gangsterismo acadêmico, e que Darcy Ribeiro também reforçou por aí, esse academicismo tem um sustento social. Sabe qual é o sustento social? É a dependência científica e tecnológica do país. Então, eu cito a Ivete cita o Macário cita o Luiz Fernando lá de Cascavel, e nós vamos nos citando uns aos outros. Não há validação social do conhecimento, percebe? Não há validação social do conhecimento. Então nós tivemos que, para justificar ideologicamente a falta de validação social do conhecimento, a conexão com a dependência científica e tecnológica do país, nós começamos a ter um índice, de novo a professora Chauí, ela faz uma crítica ao produtivismo. É estéril, é de quinta, eu vou explicar por quê. Mas é a ideia de que não tem produtivismo algum aí. Aí tem um cinismo, nós nos citando, produzindo textos, publicando em revistas, cuja dinâmica na CAPES, exceto em algumas áreas, que é a área de linguística, letras, etc. e tal, a maior parte das revistas que tem maior valor são as revistas chamadas internacionais. E olha que eu me esforço.
e eu digo isso toda conferência sobre esse tema, eu nunca vi na minha frente, Macari, uma revista internacional. Nunca consegui. Eu vi a The Nature, mas a The Nature não é uma revista internacional. Tem dono, tem país, etc. E posso buscar as revistas francesas, da Research, não sei o quê, é uma revista de Lyon, uma revista de Paris. E tem as revistas da Escócia e da Inglaterra, mas uma revista internacional, essa que o professorzinho acadêmico Bocó, metido a cosmopolita, alienado e ignorante, professa sua fé aqui, manda seu artiguinho, organiza seu tempo de pesquisa e publica lá no relatório da pós-graduação medíocre, manda para a CAPES, para ele sair de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6, ou para manter um cretino 7, sem patentes, na área de química, por exemplo, percebe? Ele fomenta essa maquinária sem entender o fundamental. Pegamos a área de química. Eu dou o exemplo porque foi dado pelo aquele eminente ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Mercadante vai lá no Senado, num dia que estão discutindo o tema da ciência e tecnologia no Brasil. E ele diz, eu botei no meu livrinho lá, Crítica à Razão Acadêmica, ele disse o seguinte, peguemos o caso da Copaíba, que é muito importante no Brasil. Vocês sabem que a Copaíba não existe, não existe Copaíba em Londres. Não existe. Também não existe Copaíba em Boston. Também não dá, tem muita neve. Copaíba só dá nos trópicos. É aqui, nossa. Então, nós começamos a desenvolver o tema da Copaíba. E a Copaíba tem um conjunto de propriedades, anticancerígenas, analgésicos, etc. e tal. E fomos verificar o seguinte, que mais de 90%, permitam-me, dos papers publicados sobre Copaíba in the world is from Brazil. Mas nós não temos patentes na área. Os Estados Unidos têm 15, Londres, a Inglaterra tem 7, a China tem 3, e etc. E nós não temos. Que tal? Que tal? Na cabeça do pesquisador que pega esse que está lá pesquisando com o seu talento, com o talento que nós temos. Quero registrar aqui, tem muita gente que não podendo me enfrentar no debate que tem que fazer, fica, mas nós somos... Claro que nós temos talento, esse talento está cativo. Mais do que esse talento está a serviço das multinacionais e está a serviço do Estado metropolitano. Porque o bocó do professorzinho cosmopolita aqui, que gosta de publicar em inglês, ele não entende que a ciência é uma fronteira nacional. Entendeu? Porque ele tem um convêniozinho com a Universidade de Paris, outra de Gotemburgo, outra não sei o que ele fica um tempinho lá e ele fica dando esse girinho, Macari. E ele esquece de enfrentar o problema da Revolução Brasileira e do drama da ciência e tecnologia aqui. Ele fica moderninho, ele fica simpático, ele fica querido, entendeu? E ele começa a fazer a publicação dos chamados papers. Ele quer ganhar um ar cosmopolita, ele não entende, ele está numa situação pior que a do operário no ABC. Por quê? Porque ele vai, publica, se trabalha, se mata com os laboratórios, consegue, e ele coloca num texto, num paper, e publica numa revista que ele pensa que é internacional, porque ele está pior que o fetichismo na mercadoria de Marx lá. Ele coloca o artiguinho. Esse artiguinho chega num laboratório lá nos Estados Unidos, que tem um financiamento estatal gigantesco, que tem um financiamento de empresa privada gigantesca e que tem um financiamento das universidades gigantescas. E esses caras lá articulados, dos 3, ainda sabem o que fazem? Dão uma bolsa de 4 meses para ele sair lá da Federal do Paraná e ficar lá nos Estados Unidos produzindo junto, levando a sua pesquisinha. E aí, dessa pesquisa, que é sistematicamente pensado, que não tem interrupção orçamentária, que não tem improviso, que não tem o ministro de Ciência e Tecnologia, como Aloysio Mercadante e outras preciosidades do mundo intelectual brasileiro lá comandando a banda, ele pega e dá esse conhecimento de graça. Os caras publicam patente, vêm aqui, criam um remedinho, e ele vai na farmácia, compra o remedinho que ele ajudou a produzir, alienado que está da mercadoria que ajudou a produzir, paga royalties. Quando ele quer divulgar o artigo dele, ele tem que pagar a divulgação do artigo dele, porque o artigo dele está comercializado também, e o ignorante chega lá no programa de pós-graduação com o texto em inglês. E diz para o coordenador do curso, coloca aí no meu relatório e dá uns pontinhos a mais para nós. E diz, enquanto eu estou desembolsando ali na farmácia, um royaltyzinho que aparece com os 6 bi do ano passado no balanço de pagamentos. Não dá para se revoltar? Precisa mais? Dá para ficar pé da cara com essa porra ou não?
ou querem que eu venha aqui falar palavrinha gostosinha, simpatiquinha, de acadêmicozinho de quinta, irresponsável, de 10ª categoria, que ajuda a liquidar com o país. E está a favor da universidade pública. Porque essa gente é a favor da universidade pública também. Então, quer dizer, esse é o estado da arte. Quanto tempo eu tenho, Angélica? Bom, aí vem a última. Esse é o sistema mundial. Eu falei que ia falar sobre 3 pontos, vou falar do último aqui. O primeiro tem esse sistema mundial de produção de conhecimento. O segundo esse academicismo, esse gangsterismo acadêmico. O gangsterismo acadêmico é o Darcy. O Trachtenberg chamava de simulação acadêmica. Essa simulação acadêmica horrorosa. Quero dizer mais, a simulação acadêmica anti-intelectual. Porque o acadêmico na universidade brasileira, ele é anti-intelectual, não tem curiosidade intelectual, não topa parada, está de costas para o Brasil, está apegado a teminhas de 5ª categoria, todos fragmentados, ele não tem uma visão totalizante do problema do Brasil, da dependência do subdesenvolvimento, e é por isso que ele não se coloca. E, cinicamente, ele simula, tal como ele simula fazer ciência, ele simula também responsabilidade social. E ele começa a dizer, então, que ele está fazendo ciência para fazer política pública. É a forma com que o acadêmicozinho, simpático, que até vota nos partidos de esquerda, mas é um sujeito ganho pelo sistema, ele começa a falar em política pública. E a forma de fazer política pública é como é que ele se rende a uma razão de Estado. E qual é a razão de Estado? Lá no FINEP não há dinheiro para estudar a Revolução Brasileira, que é meu projeto de pesquisa. Nenhum. Na CAPES, tampouco. Mas ele acha que ele está no exercício da liberdade plena e na liberdade de cátedra, que eu, se estivesse dirigindo o Estado, determinaria quais são as linhas de pesquisa. Ele acha que está no reino da liberdade quando ele vai no comitê assessor da CAPES, que são pequenas máfias corporativas organizadas. Bem clarinho assim. Pequenas máfias corporativas organizadas, algumas simulando um pouquinho mais de decência, outras descaradamente metendo a mão no quinhão para si próprio. Isso aí podemos discutir vários comitês. Isso aí eu acompanho com lupa. Como é que muda, como é que é a eleição, como é que entra um, como é que sai outro. Isso aí está tudo dominado. Mas parece que não podemos tocar nesse tema. Então ele começa a falar em política pública. Em política pública ele se rende à razão do Estado, mas ele simula, estou participando de política pública, por exemplo, num projeto importantíssimo de saúde, que vai servir aos municípios, etc. Ele só quer uma complementação salarial. E ele está evitando o ponto fundamental, que é a dependência científica na área de fármacos, por exemplo. Tremenda. O déficit nosso na área de fármacos é gigantesco. Como na área de TI, em tudo. Quando tu desagrega lá, na balança comercial, é um horror. Mas isso, o pesquisador simpatiquinho, ele não olha, porque ele não quer ver o seu rosto no espelho. Então ele fica com esse bom mocismo de fazer política pública. E ele esquece que a política pública tem uma dialética, que tem que articular necessariamente política pública com capacidade do Estado fazer política pública. E como vocês verem agora, o Estado rentista não tem capacidade de fazer política pública nenhuma. Inclusive está expulsando os melhores doutores aqui, nós para fora. E liquidando o projeto de Zika vírus da Fundação Oswaldo Cruz e o projeto de Alzheimer da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Brasil. A canalha lá, com Temer, e o sistema petucano, que começou com a Dilma, porque ela que começou o ajuste. O Temer só acelerou e ele é um pouco mais desinibido, né, como vocês sabem. Então, esse é o ponto, mas é a mesmíssima política. A política é a mesma. E esse raquitismo veio desde 94. Então, qual é o assunto? Essa política agora não pode ser exercida, porque não tem eficácia, porque não tem recurso. É a miséria da miséria da miséria. Mas quando tem, essa política para dar certo, só daria certo se tivesse articulado com um conjunto de reformas que o Brasil precisa fazer. Vou dar um exemplinho só. Nós pagamos royalties por causa da soja transgênica. Pagamos nós? Não. Os latifundiários e os pequenos proprietários. Se a gente quisesse acabar com a inflação, de fato, se a inflação fosse o principal inimigo do homem, nós teríamos que constatar que 37% da pressão inflacionária é originária de produtos que são produzidos por nós.
76% de tudo que a gente come é produção da agricultura familiar. A magnífica presidente Dilma, no último ano em que ela esteve, ela destinou 29 bilhões do crédito agrícola do Banco do Brasil para a agricultura familiar e 139 bilhões para o latifúndio, agricultura de exportação. A dona Cátia Abreu sorriu e a fronteira agrícola no Brasil expandiu, a fronteira agriculturável no Brasil cresceu durante o mandato e meio da presidente Dilma como nunca cresceu na história do Brasil. A expansão da fronteira agrícola pós-democracia, porque durante a ditadura foi extraordinária. Então houve uma ampliação da fronteira agrícola e um reforço do latifúndio. Eu posso dar os dados com detalhes sobre isso aí. Ali se paga royalties. E nós, tendo que baixar a inflação, poderíamos ter feito a reforma agrária. E fazer a reforma agrária com uma agricultura voltada para as necessidades do povo. Mas não, preferimos pagar royalties, fazer uma agricultura de exportação, colocar o crédito agrícola, fortalecer a estrutura fundiária concentrada, reproduzir os massacres de camponeses que cada vez ocorrem cada vez mais. E segundo os dados, não do bolivariano Nildo Orix, mas do Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, o número de dirigentes assassinados no Brasil só cresce. E cresce também a estatística que eles, é perversa, mas aquele sindicalista que foi ameaçado e efetivamente assassinado também cresce. E cresce também o número de capangas presos, todos pobres, fudidos, que matam os camponeses pobres e fudidos. E o latifúndio cresce, a agricultura de exportação engorda e a Avenida Paulista sorri. E nós, na universidade, ganhamos um pouquinho, um orçamento maior quando a renda da terra cresce, quando os preços dos produtos agrícolas e minerais, da soja, do minério, crescem um pouquinho, que o pessoal mais abobado chama de commodities. Eu digo sempre, aluno meu que usou commodities, eu reprovo, na hora. E mando dizer para o coordenador que reprovei por ser abobado, por usar uma expressão indevida. Porque o cara que fala commodities não fala latifúndio. A linguagem é a consciência prática, diz Marx na ideologia alemã. Eu introduzi esse tema só para citar o Marx. Entendeu? Então, essa é a questão que nós estamos metidos. Agora, para estipular reformas, as grandes reformas, tanto a reforma agrária, a reforma urbana, uma tremenda reforma do sistema de ciência e tecnologia das universidades, varreu o academicismo irresponsável e insensível das universidades, colocar a chapa quente aqui, dar um estudo com conteúdo científico e tecnológico, com rigor científico para as humanas e as exatas pensarem, porque nas humanas a nossa área é um desastre. Se pega qualquer coisa, uma das coisas mais abobadas que eu vi surgir a falta de rigor, nem vou falar da área de ciência e tecnologia, que também podia lá. Falar, não, tem um pessoal que descobriu, olha o que é o rigor científico, que o sujeito vira empoderado. O sujeito se empodera. Aí eu fiquei pensando, que coisa, né? Um sujeito se empodera? E eu estudando o poder, em Max Weber, em Marx, em Tocqueville, em Hobbes e o poder, e de repente alguém sai desse mundo e diz, estou empoderado. Como é que se usa esse conceito assim? Só um ignorante de pai, mãe e quarteirão, só um abobado completo, que se empoderou porque descobriu matemática. Da onde que sai isso? É uma falta de rigor completo nas ciências. Como é que a gente deixa? Como é que a sociologia permite esse tipo de bobagem? E na ciência, nas exatas, padece-se de outros males. Lá não se está desenvolvendo ciência e tecnologia, lá se está prestando, quando bem nos vai, nos centros tecnológicos, serviços para as empresas. E quero dizer claramente, eu defendo que a universidade tenha serviço com as empresas. Desde que seu orçamento não viva disso, não dependa disso, isso é fundamental. Desde que essas empresas estejam vinculadas com a autonomia científica e tecnológica do país, aí tem um monte de coisa. Desde que os royalties derivados desse processo caibam majoritariamente para a universidade, numa partilha que a gente teria que discutir como é que vai ser. Desde que a iniciativa privada aporte recursos e não pegue o projetinho do professor do CTC, vá no FINEP, pegue o dinheiro público para botar nas suas empresas. Aí nós teríamos que fazer um monte de revisão. Por isso que eu não defendo só a universidade, a pesquisa pública. É pouco, é nada, é muito pouco. E para que essas reformas deem certo, só se elas estiverem articuladas com a Revolução Brasileira. Tenho 2 minutos. Quero dizer sobre a Revolução Brasileira. O que colapsou no Brasil, gente? Colapsou o que eu chamo de sistema petucano.
O sistema petucano. Petistas e tucanos bailam na cena histórica, reproduzindo a mesma política do Plano Real desde 94 para cá. Essa que produziu esse enorme e gigantesco retrocesso científico e tecnológico do país, mostrado em números. Não me venham com migalhas. Ciência Sem Fronteira mostra um pobre que saiu, um pobre, operário, um filho da classe trabalhadora, favelado, negro, que saiu e foi fazer um estágio de 6 meses em Londres. E aprendeu inglês. Por favor, chega de migalhas. Chega dessa digestão moral da pobreza. Isso é o tráfico com a dor do nosso povo. Isso é uma simulação científica cafajeste, que não pode viver sem nós. E tanto é que não pode que agora liquidou. Veio o colapso, veio o ajuste fundo monetarista, e quero dizer, quem liquidou, eu fico pensando na teoria, na linha das ações afirmativas, quem liquidou com a Secretaria de Assuntos Negros da Presidente da República? Foi o Temer? O misógino Temer? Não! Foi a dona Dilma. Foi ela que liquidou. São iguais! Quando a economia cresce, eles divulgam, soltam algumas migalhas para nós. No caso contrário, a economia política permanece. Naquilo que é essencial, para a gente não se dividir aqui. Superendividamento do Estado, raquitismo produtivo, dependência científica e tecnológica, ampliação do latifúndio, tudo isso aí, todos esses governos são iguais. Não me venham colocar a caridade cristã para se diferenciar deles. Desde o século XVII já aprendemos com Mandeville, quando começaram a criar as casas de caridade, Merdade Mandeville foi lá e disse muito claramente, nós que criamos a miséria, vamos ter cinismo para criar casas de caridade. Ele era contra, você tem que acabar com a miséria. Estava em Amsterdã, que era uma loucura a riqueza que ele estava vendo. Num Brasil, que tem um PIB de 6 trilhões, uma riqueza gigantesca produzida aqui. Nós temos que meter a mão nesse dinheiro, meter a mão nessa riqueza, e isso é fazer a Revolução Brasileira. Então, aqueles que querem efetivamente mudar a ciência e tecnologia, começar a discutir isso, nós vamos ter que chegar numa situação limite. O sistema não só não tem o que oferecer, exceto a austeridade e a PEC 55, que estava sendo discutida no governo da Dilma. O Barbosa foi lá no Congresso e disse, olha, nós vamos fazer a PEC dos gastos, temos que fazer. Tinha que fazer. Isso é consenso entre eles. Só mesmo o eleitor bocó que acha que o Lula vem em 2018 para mudar tudo. Nada. Então, esse é o primeiro ponto. O sistema já não funciona. Segundo, o sistema petucano não tem capacidade de autorrenovação. Vai criar uma república nova, vai se depurar, vai acabar com os corruptos no Congresso, vai mudar a legislação eleitoral, vai acabar com esse negócio de ter um Senado, que nós temos que extinguir o Senado no Brasil, 8 anos, tem que ser um sistema unicameral. Tal como fizeram Venezuela, Bolívia e Equador. Já estou dando a letra aqui. Para deixar o pessoal da Globo News assim mais nervoso, porque é o bolivarianismo aqui, até na SBPC paralela. Percebe? Essa concepção bolivariana que nós temos que implantar aqui no parlamento. Congresso unicameral, e não o bicameralismo importado dos Estados Unidos, cujo Senado só se justifica porque é um cadeado contra as aspirações populares. Veja quem participa do Senado. Você, bem cidadão, vota no senador e encontra com ele depois de 8 anos. Já imaginou o que é isso? Que tal? Que tal, Arimateia? Votar nele e se encontrar com ele depois de 8 anos. Que nem o senadorzinho aqui, Aécio Neves. Que tal? Que tal com o rapaz que pega dinheirinho do agrobusiness? Percebe? Esse é o assunto. Essa república não tem capacidade de regeneração, então não tem mais o que propor. Portanto, a ação nossa tem que estar destinada a começar a pautar a Revolução Brasileira. Eu não tenho aqui o caminho. Não se trata disso. Se trata de abrir a discussão sobre isso. As grandes reformas, a recuperação do Estado Nacional com autonomia científica e tecnológica, com nacionalismo econômico fortíssimo no terreno da cultura, a indústria cultural nossa está devastada, a nossa juventude está agarrada no Netflix. E os abobados estão discutindo House of Cards. Tu já imaginou o que é isso? Termino só para contar um exemplo que peguei do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo conta o seguinte. Olha o que é o domínio cultural. Por isso que nós temos que praticar aqui o nacionalismo gigantesco. E nacionalismo, eu quero dizer para uns abobados que sempre me escutam, vem lá o xenofobia. Nacionalismo não tem nada a ver com xenofobia. Nada!
O meu nacionalismo convive bastante bem com a cultura dos bairros negros dos Estados Unidos, com o jazz, com o soul, com o blues, não tem problema nenhum com isso. Com a cultura negra dos Estados Unidos, como com a cultura chinesa, refinadíssima, ou como com a cultura mexicana, da nossa pele. Nos anos 50 tinha aqui uma revista chamada Tico Tico, uma revista infantil. E num livro do Érico Veríssimo, ele conta que lá em Cruz Alta, que era a cidade dele no Rio Grande do Sul, ele chegava e perguntava, chegou a Tico Tico? E o relato aparece entre a pergunta dele e o tempo de resposta do livreiro, porque ele ficava em dúvida, chegou ou não chegou? Sabe aquele negócio de tu pedir, vem a revista que eu quero ler? Então ele conta isso. Essa revista publicava 50 mil exemplares por mês. Sabe quando é que ela acabou? Quando o governo brasileiro colocou aqui Disney World, e chegou as revistinhas gringas, e aí matou a Tico Tico, matou a cultura nacional. Tem uns abobados aí que ficam dizendo, mas dá para conviver com tudo? Não dá, porque tem uma indústria cultural. Tal como nós temos que produzir uma política científica e tecnológica, nós temos que produzir uma indústria cultural. Os europeus fazem isso, os chineses fazem isso, os russos fazem isso. Os latino-americanos aqui, os brasileiros, não fazem, porque eles querem ser cosmopolita, vamos pegar tudo. É um papinho de Mário de Andrade, o papo do... Como é que é? A autofagia. Essa bobajada. Porque Mário de Andrade é o queridinho dos paulistas e ele tem discípulos aqui. Ele tem aqui, deve ter clandeca, mas ele tem. Ele tem. Sempre tem alguém que vai defender Mário de Andrade, que é um paulista vacilão. Então eu quero dizer o seguinte, meus queridos. Agora, como... Estou terminando com a tua intervenção aqui, Maca. Como tu disse que o pessoal da SBPC, olha o atraso dessa gente, decidiu até lançar candidato, vai ter a bancada da bala, do boi, do futebol e agora da ciência, que deve ser 2, dado o peso. Porque a bancada da bola, eu entendo, porque o futebol tem um peso social no Brasil. A da bala também. A do boi, óbvio. Mas uma bancada de cientista deve ser o sujeito com a consciência dele só. Desmiolada, além disso, porque apoiado pela SBPC vai render o quê? Esse é o ponto. Eu estou falando dessa gente, quero dizer, não é que não tenha, quero repetir, não é que não tem cientista inteligente, capaz, tem. É um abobado politicamente. É um ignorante politicamente, e o rigor que ele tem no laboratório, ele pensa que olha para fora, vê o Sérgio Moro e já descobriu política. Ele não entende que tem que estudar política, tem que ver as classes, o Estado, o imperialismo, a pressão externa, a multinacional, a transferência de riqueza. Ele é um ignorante sobre o Brasil, embora seja um gênio no laboratório. Por isso que ele vai ser usado, e vai ser usado no Congresso Nacional. Como eles estão descobrindo política, eu quero dizer assim, nós temos que começar a discutir a Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? Um conjunto de reformas radicais contra a classe dominante, colocando no centro a ideia de um país que efetivamente tem que ser soberano, que tem que ser um país socialista, porque não tem conversa aqui, e que a universidade seja aquela necessária, apresentada por Darcy Ribeiro, uma universidade consagrada à luta contra o subdesenvolvimento e a dependência. O resto é academicismo útil para a nossa conta bancária, e muito ruim para o país. Obrigado. Obrigada, Nildo Orix, pela sua instigante conferência. Bueno, agradeço todas as perguntas. Luciana, Aline, Henrique, Sérgio. Vou começar com o Sérgio, com o qual eu discordo frontalmente. Sérgio, não é simples falar de Revolução Brasileira, e tanto não é simples que só eu falo de Revolução Brasileira. Se fosse simples, todo mundo falava. Aliás, ninguém quer falar de Revolução Brasileira, todo mundo quer ser candidatinho a presidente, deputado, senador e governador. E quer continuar afundando o país dentro do atual sistema político. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda, eu entendo a tua observação e não quero aqui produzir divergência desnecessária. Mas a tua intervenção disse, a crítica a Dilma e Lula é pouco? Não, é fundamental. É decisiva. Por quê? Eu bato em FHC, em Dilma, Lula e Temer e digo, são
todos iguais, disse na minha exposição, naquilo que é estrutural. Não nesse tráfico com a dor do povo brasileiro, que é esses programas de Bolsa Família. Essa digestão moral da pobreza que a elite topou, sabe por quê, Sérgio? Porque era barato dar 0,47% do PIB para o Bolsa Família, enquanto dedicava 10% do PIB para o rentismo. A elite sorriu, Sérgio. Gostou do Lulinha Paz e Amor e da Dilminha ex-guerrilheira. Sabe por que gostou? Porque eles estavam supostamente acabando com a pobreza, sem tocar no poder e na propriedade. Ficou bom. Para as classes médias, que não querem saber do povão, tinha finalmente alguma coisa sendo feita pelos pobres, que não fosse a violência e a polícia. Se revogava o Washington Luiz, a questão social é uma questão de polícia. E começava a dar a migalha, a caridade cristã, que é bom na igreja. Aliás, diga-se de passagem, nem na igreja, porque o Papa Francisco Bergoglio, na missa de Santa Cruz de la Sierra, colocou claramente que o problema é o capitalismo. Quer dizer que o Bolsa Família não dá nem para reclamar para o bispo, porque o bispo já está dizendo que o problema é o capitalismo. O Papa está na frente de muito cientista social que fica defendendo caridade cristã com a dor do povo. Porque esses programas não têm nem sequer a experiência que teve na Venezuela. Quero colocar aqui para vocês, as missões na Venezuela, como teve na Bolívia e no Equador, erradicou, por exemplo, o analfabetismo. Os círculos bolivarianos que estavam com os programas sociais tinham que trabalhar a Constituição. Eram mobilizados a partir de um programa de transformação social, que é o que tem que ser. E não a prestaçãozinha na Caixa Econômica e o curral eleitoral, que foi o que sobrou. E mais, não redimia da pobreza, não matava de fome, é verdade, não é pouco num país como esse, mas era muito pouco diante da riqueza que estava sendo produzida aqui. E da alienação que produziu. Então, o governo Lula e Dilma é muito ruim, merece uma crítica ainda que nós não fizemos com radicalidade. Sabe por que não fizemos? Porque já estamos pavimentando de novo o acordinho, o Lula reproduzindo a mesma mentirada, o mesmo engodo, as mesmas alianças, salvando o sistema político. O PT no parlamento, as articulações do movimento sindical, estão tudo aí de novo. Então, quer dizer assim, nós temos que colocar no centro porque o capitalismo rentístico se estruturou dentro do plano real. Daí que eu acho fundamental. Terceira questãozinha para você, quer dizer assim, não me inclua entre os que ficaram calados. Milhões, quero dizer que em primeiro lugar ficou calado contra o chamado golpe parlamentar, que eu te digo, a democracia é isso mesmo, eu não faço esse mimimi do golpe. Quer dizer, sabe quem ficou calado em primeiro lugar? É uma das coisas mais vergonhosas da história da política brasileira, que uma presidente vai ser tirada por um impeachment de um covil de ladrões e não convoque o povo para a luta. Ficou calada uma mulher que resistiu à ditadura, que resistiu à tortura, e agora a questão não é essa, Sérgio, é por que ficaram calados. Ficaram calados porque disseram o seguinte, foda-se o povo, foda-se que venham as reformas liberais com toda a força que nós já estávamos implementando, nós vamos montar o comitê para 2018, vamos voltar. Eles estão submetidos a essa região, é por isso o silêncio de Dilma, uma mulher que foi corajosa na ditadura, uma mulher que resistiu bravamente a uma tortura, não é coisa pequena. Essa mulher tem um passado que eu reivindico como glorioso, mas teve na presidência uma covardia inigualável. E o seu Lula, idem, é um irresponsável de marca maior, porque já está fazendo pacto com aqueles que foram seus algozes em silêncio. Em silêncio. E precisa ser dito isso. E entre nós tem muita gente que quer ser, sabe o quê? O espírito crítico do petismo, que volte Lula para parar as reformas, supostamente, e nós ficamos aqui cutucando pela esquerda o governo Lulinha. Isso é um engodo, não mais do Lula, daqueles que pensam assim. Então, quer dizer, na CLT não ficou calado, as centrais saíram, e teve dia 24 em Brasília, e teve dia 30, como ficamos calados? Eu quero dizer que em todo esse período, o PT e o Lula e a Dilma não chamaram um programa na televisão para dizer o seguinte, abaixo esse governo. Não estão dizendo fora Temer. Você falou aqui fora Temer? Não é o que diz o seu Lula e a dona Dilma. Não, eles são prudentes. Eles estão dentro da sociedade civilizada, nos acordinhos.
Eles estão sangrando calado, porque o negócio deles, o problema de toda essa lógica é esse: não coloque o povo em movimento. Sabe qual é o crime do Lula e da Dilma? Que durante longos 13 anos de nossa existência, nunca nos convocaram para uma luta sequer. Falam da entrega do petróleo, foi um acordo da Dilma com o Serra, registrado na tribuna do Senado pelo senador do Rio de Janeiro, como é que chama? O ex-presidente da UNE lá? O Lindenberg. Deu 33-31. Humberto Costa não foi votar, Lídice da Mata não compareceu, o líder do governo não vai. 33-31, o Lindenberg sobe na tribuna e diz: afinal, o governo está do nosso lado ou não? Há acordo entre Dilma e Serra, não coloquem na culpa daquele office boy dos Estados Unidos, que é o José Serra. Porque a dona Dilma foi cúmplice desse crime da entrega do pré-sal. Está tudo claro registrado. Não me venham com mentiradas. Então, quer dizer, nós resistimos a CLT, resistimos a PEC, e não foi só o ministro Barbosa, da Dilma, quando estava o Lula já tramando a volta do Meirelles, ele foi na sessão do Senado e disse claramente: vamos ter que fazer não só a reforma previdenciária, como vamos ter que fazer a PEC da Constituição, do limite dos gastos. Isso é tudo programa petista. Eu não nasci ontem, está tudo claro aí. Então, por último, quero dizer o seguinte: o artigo do Juarez Guimarães é uma miséria. Educadinho, comportadinho e, sobretudo, lulistazinho. A lógica do artigo do seu Juarez, que está circulando por aí, era: não temos que esperar 2018, tem um abismo. Ah, tem. Ele devia falar para o chefe dele, para o Lula, dizer: ó, tem um abismo. Lula, tem que preparar a situação, mas preparar a situação é a resistência na rua, a única forma de tirar o Temer. Porque quem está querendo tirar o Temer? A Rede Globo. E vai colocar quem? Vai colocar o seu Maia. E depois o Maia não vai nem esquentar a cadeira, porque já vai ter uma denúncia contra ele, mas isso é a falta de estabilidade do sistema. O sistema não tem mais um operador confiável. E é por isso que eu digo, dentro do sistema nada mais dá certo, exceto masdelomismo. E é por isso que tem a atualidade da Revolução Brasileira. E quero falar para os companheiros aqui. Luciana, a conjuntura é adversa? Não é. Vou te dar um outro enfoque. A conjuntura é adversa para os trabalhadores, que estão amargando 18% de desemprego aberto na Grande São Paulo, mas é favorável para a esquerda brasileira. Pense bem, quando é que começou a ter as manifestações de rua? Quando a Dilma caiu. Quando a Dilma estava lá, Luciano, ninguém fazia nada. Nem na defesa da própria Dilma, porque ela não convocava. Foi ela cair e renascer os sindicatos. Eu não sei qual é a central sindical que você está. E se não está em nenhuma, quer dizer o seguinte: você viu que renasceu o protesto popular, os sindicatos, etc., depois que a Dilma caiu. Eram eles um obstáculo à mobilização ou não era? Mais prova do que isso não pode ter. Essa é a primeira questão. Segundo, por que tem essa ofensivazinha? Bolsonaro, escola sem partido, isso aí não resiste a 15 dias de uma disputa presidencial. Não tem a menor consistência na sociedade brasileira. Nenhuma. Agora, por que tem uma ofensiva como escola sem partido? Que são uns liberalzinhos de quinta, uns ignorantes de marca, mas uns imbecis. MBL, isso aí é tudo de quinta categoria. Quero te dizer, sabe por que eles tomaram uma iniciativa? Exatamente porque não tinha crítica na escola atual. A escola atual simula Paulo Freire. Na verdade, para usar as categorias de Paulo Freire, tiradas de Álvaro Vieira Pinto e do maior sociólogo do Brasil, que é Alberto Guerreiro Ramos, exibem no máximo uma consciência ingênua, uma lógica dialógica, essas coisinhas, pedagogizam a política, como se fosse uma espécie de ação, teoria de ação comunicativa de Habermas, e não uma sociedade atravessada pelo conflito de classe. E o Paulo Freire, bom, aquele que foi no exílio, porque aquele virou secretário em São Paulo, anulou as obras anteriores. Então essa consciência que está aí é muito jeca, é muito nhenhenhen, muito mimimi, sem dentes para morder. Por isso que uma experiência como escola sem partido toma uma ofensiva. Por quê? Porque não tem senso crítico aqui. Foi por isso. Eles não cresceram porque eles são bons. Eles cresceram porque nós somos muito fracos. E porque ficamos nesse mimimi aí, não enfrentamos a direita. Dizendo que nós queremos, sabe o quê? Eu não quero escola cidadã, coisa alguma. Eu quero uma escola crítica a serviço da Revolução Brasileira. Então não é escola cidadã. Ou
inclusão social. O Renato Janine Ribeiro escreveu um livro miserável dizendo assim, o que a universidade tem que fazer? Tem que ser a universidade inclusiva. Não! A universidade não é a sopa dos pobres, a universidade é uma instituição estatal a serviço do conhecimento, da grandeza do país, tem que estar submetida a uma divisão social do trabalho, etc. Então nós temos que esquentar a chapa contra essa gente. E tem que melhorar a qualidade dos sindicatos. E te falo isso sem nenhum tom professoral, porque durante esses 10 anos que eu fiquei vetado na CUT aí, porque eu era marxista e crítico do lulismo da dona Dilminha, e deu nessa desgraça que deu, eu corri o Brasil em tudo quanto é sindicato, associação de moradores, MST, tudo que você imaginar. Então, eu fico muito à vontade, é desse lugar que eu falo. Quer dizer, a regressão intelectual e política dos sindicatos, todos, nesses 13 anos de lulismo, foi uma coisa sem precedentes. Eu vi a CUT nascer. Vi a CUT na resistência ao FHC. E vi a CUT acabar. Acabar, quer dizer, uma regressão intelectual de dirigentes que não têm a dignidade para representar a classe e não são dirigentes, são burocratas sindicais. Dirigente sindical é outra coisa. É outra coisa, vou deixar muito claramente estabelecido aqui. Então, quer dizer, agora a conjuntura não é adversa, é favorável, nós estamos na ofensiva. Pensa o seguinte, 2 anos atrás tinha um governo da Dilma acuado, desmoralizado porque estava metido na corrupção e o verde e amarelo na rua. E 2 anos depois, estão eles acuados com um governo corrupto e liberal, porque Temer é liberal, o MBL desapareceu e nós estamos na ofensiva. Esse é o quadro. Agora nós estamos pagando o preço de uma conciliação de classe, de um sindicalismo sem dente para morder. Finalmente, para o Henrique, para a Aline, que ele diz assim, Henrique, o Ciro Gomes não presta. Estou brincando. Não, estou levando muito a sério e quero dizer o seguinte. Olha só, o Ciro diz, vamos botar as diferenças com o Ciro, porque talvez, eu já debati com o Ciro lá atrás, e provavelmente vamos voltar a debater. Primeiro, o Ciro fala das cadeias de petróleo, gás e agronegócio. Divisão Internacional do Trabalho, onde nós estamos na parte mais baixa. Não é que não tem tarefa a fazer, por exemplo, só na área do petróleo, tem a química fina, tem um conjunto de coisas aí que tem que avançar, etc. Tal. Estamos tudo de acordo nisso aí, não há nenhuma novidade. Na área de defesa, mínimo, mas há muito para se fazer aí também, e é uma área em que nós teríamos que entrar na microeletrônica e um conjunto de outras áreas, porque aeronáutica e tudo isso aí é barra pesada, envolve todas as engenharias, e aí precisa romper com a dependência tecnológica. E a saúde tem que quebrar patente de tudo. Eu sei que ele fala, eu monitoro o rapaz mais do que tu. Mas eu gosto que tu monitore. Segundo, e tudo. E a China, o que a China fez? Como é que a China fez? Foi quebrando tudo. Porque o Serra aqui, depois eu quero explicar o negócio das patentes, para a gente não ter dúvida também sobre isso. Segundo da dívida, o Ciro não falava, ele começou a ter que tocar. E aí ele foi lá, não, Maria Luísa Fatorelli, que é do meu partido, que eu quero dizer para vocês, estou filiado no PSOL, e se o Chico Alencar não for o candidato, eu vou disputar a Convenção Nacional do partido. Então, quer dizer o seguinte, começou a falar, e lá em Floripa eu fui assisti-lo. Sem sectarismo. Fui lá, a pedido dos amigos, fui lá assistir o Ciro. E o Ciro começa com aquela conversa fiada, como se a dívida não fosse criada por ele. A dívida foi criada por ele, porque ele estava operando o Plano Real no governo do Itamar Franco. E o papinho dele não cai não convence um aluno de 2º ano de economia. Por quê? Porque quando eles, por decisão do sistema bancário, na qual ele estava articulado, colocou a taxa de juros de 54%, e ele diz aquilo tinha que ser passageiro, aquilo é como eu distribuir aqui, vim aqui com 50 quilos de coca, começar a dar para vocês, e dizer assim, é passageiro, dou uma semana para vocês. No outro semana vocês já me pegam ali, vocês querem consumir o saco, entendeu? Coloca em 54%, no dizer do economista, todo mundo precifica, todos os capitais, e diz, vamos ter uma taxa de lucro agora baseada naquilo lá. Não tem mais como tirar. Então não é que ele colocou, e depois o Fernando Henrique Cardoso quis a reeleição, e etc e tal, e houve uma barbeiragem. Não! Eles deram a hegemonia da economia brasileira em 1994 para a fração financeira que organizou capital comercial, industrial, bancário e agrário sobre essa hegemonia. Então não foi um erro de acidente. O resultado foi o superendividamento do Estado, que liquidou com qualquer possibilidade de desenvolvimentismo. Bom, quando tinha
a elevação dos preços agrícolas e minerais, tinha uma folga orçamentária e dava para fazer aquele fomento na base do crédito de um certo mercado interno que durou pouquíssimo, porque era, para usar uma metáfora muito batida entre os economistas, que não se notabilizam por ser bons poetas, era um voo de galinha. Sabidamente, escrevi eu e um monte de amigo meu de economistas assim, aquilo ali que é o mercado interno, aquilo não vai dar certo nunca, porque o mercado interno precisa de 3 coisas fundamentais. Precisa salário e a relação com a produtividade, precisa ser a reforma agrária para a produção de alimentos e precisa ter a formação bruta de capital fixo, produção de máquinas e equipamentos. Senão não tem mercado interno. Mercado interno não é essa bobajada do Lula de fomento do consumo. Isso aí é de 5ª categoria. Isso aí. Eu sei, ele me copia insistentemente. O Ciro, ele vai ter que me pagar royalties, porque eu mostro os meus vídeos antes dos dele. Ele vai pegando isso aqui, ele já vai pegar também. Entendeu? Então o tema da dívida cresceu. Na dívida ele diz, olha, temos que ter cuidado, etc. Eu digo, nós temos que dizer na campanha que eu vou fazer auditoria. Eu quero ver ele dizer, eu vou dizer. Nós vamos fazer uma auditoria, como os gregos fizeram, como Maria Luísa Fatorelli e como Alejandro Olmos presidiram lá no Equador e abateram em 70%, ainda que era dívida externa. Aqui é mais fácil do que a dívida interna. Aí tem um monte de artigo, mas é uma dívida de fluxo, não dá para auditar, dá tudo para auditar. E nós vamos mostrar que ela foi feita a revelia da legislação, do Banco Central, da lei orgânica, da LOA, sem autorização da Comissão de Finanças do Congresso. Isso aí é uma falcatrua e vamos mandar para os tribunais muito banqueiro e muito operador do Banco Central, muito diretor do Banco Central. Então, queria te dizer isso, mas quero dizer o seguinte, o Ciro está pregando o neodesenvolvimentismo aí, que aí eu vinculo e finalmente termino com a questão da Aline, é o seguinte, esse neodesenvolvimentismo do Ciro, que está namorando com o Bresser Pereira, que está naquele manifesto horroroso do Bresser Pereira, ele não tem sustento. Por quê? Quero dar 2 ou 3 argumentos e não me estendo mais. Primeiro ponto do manifesto do Bresser Pereira, o tema fiscal. Qual é a natureza da crise do Estado brasileiro? É acaso porque tem uma crise fiscal? Não. O Estado brasileiro tem uma crise financeira, derivada do sistema de dívida, em especial da dívida interna, que consumiu, o ano passado, 1 trilhão e 300 bilhões da LOA, do orçamento, em juros e custo de renegociação. Vou repetir, o ano passado, 1 trilhão e 300 bilhões. Percebe? Então, o que está acontecendo aqui? Esse rentismo não permite um Estado superendividado fomentar um desenvolvimentismo. Ou enfrentamos a eutanásia do rentismo, a eutanásia do rentista, como recomenda Keynes, ou vamos continuar pagando a dívida. Não dá para servir a 2 senhores. Acabou. Por isso que eu digo que agora tem que falar da Revolução Brasileira. Antes dava para equilibrar, agora não dá mais. A conjuntura encurtou, ou atendemos a demanda da dívida, ou fazemos um Estado desenvolvimentista. Não tem como. Primeira coisa. Segundo, nós vamos ter que observar que a burguesia industrial se suicidou. O presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, é um sem indústria. O sujeito não tem indústria. Podia ser o Domingos, podia ser eu. Não temos indústria. Imagine um presidente da Fiesp, que não é um industrial, e que perdeu a indústria do pai dele, têxtil, exatamente durante o Plano Real. E seguiu apoiando isso. Entendeu? Então eu quero dizer o seguinte, aquele manifesto, ele encaixa o problema, em primeiro lugar, Aline, como se fosse um problema de natureza fiscal. Eu digo o seguinte, nós temos um problema fiscal no Brasil, o rico não paga imposto, quem segura o tributo são as classes populares e parte das classes médias. Basicamente isso, o rico não paga imposto, vou dar só um, está cheio, não só iate, helicóptero, etc., não paga IPVA, como os executivos das multinacionais recebem de salários 1 milhão por ano, e recebem sobre distribuição de lucros outros 20, e esses 20 são isentos de imposto de renda. Percebe como é que é? O tributo está pagando nós, eu e Eike Batista pagamos o mesmo ICMS nesse celular, só que com uma renda. Então quem está sustentando? E aí eu podia te dizer mais 550 dados que a Anfip, todos esses dados de tributação tem, são escandalosos. Então nós temos que dizer, nós vamos ter que fazer justiça fiscal, e o postulado 1 da justiça fiscal é rico e a propriedade vão pagar imposto. O Ciro não põe a mão nisso, o Bresser não põe a mão nisso. Ah, ele coloca que precisa fazer uma reforma tributária. Não, desculpa, uma reforma fiscal.
Sim, mas veja, o IVA, como modalidade de imposto, foi usado em vários países latino-americanos. O grande problema é que nós temos que gravar a propriedade, sabe por quê? Porque a propriedade foi concentrada violentamente nos últimos anos. Tem um estudo de 3 economistas da Universidade de Brasília que mostram precisamente como a concentração de renda e patrimonial cresceu violentamente. Então nós temos que encarar essa... Ô Henrique, eu quero saber se tu vai me apoiar ou tu vai apoiar o Ciro Gomes. Estou brincando contigo, meu amigo. Mas deixa eu te dizer, então veja o seguinte, é claro que isso vai ter que ver, o namoro do Ciro com o Bresser, o programa, o manifesto que a Aline mencionou do Bresser, é um recuo gigantesco, moderado em absolutamente tudo, moderado em política monetária, moderado em política fiscal, moderado na questão da dívida e um respeito ao tema das finanças públicas, que é o ponto número 1 do manifesto. E tem um problema de fundo que eu queria dizer para ti, Aline, e também para ti, Henrique, que é o seguinte... Essa proposta desenvolvimentista tem um problema sério, porque qual é a fração de classe que vai levá-la para frente? O grosso está sendo o latifúndio. De outro lado, um setor comercial que cresceu violentamente. Vou te dar só um dado. O setor comercial, essas grandes empresas de comercialização, Ricardo, Magazine Luiza, etc., elas tiram de 70% a 80% do seu lucro do sistema de crediário, não mais da compra e venda. A população pobre vai lá, compra uma geladeira e paga 2,5. Então, o lucro não operacional delas é gigantesco. Nós vamos ter que cortar isso aí. E como é que corta? Vocês vão ter que viver do consumo. Agora, viver do consumo vai ter que viver da produção. E como é que vai ser isso aí se o setor industrial está absolutamente ligado, mortinho? E a burguesia industrial não está interessada nisso, sabe por quê? Porque ela aluga um barco pós-Panamá, vai lá na China, compra até cimento, pneu e está trazendo tudo para cá. Então, eu quero dizer o seguinte, Aline, o Bresser tem uma característica que é o seguinte, tem governo tucano, ele é tucano, tem governo Lula, ele é Lula, tem governo Dilma, ele é Dilma, e agora ele só não subiu no bonde do Temer, porque o Temer será breve, mas ele já está pavimentando para lá. Ele foi o homem, nunca vamos esquecer, da reforma do Estado de Fernando Henrique Cardoso. E depois ele se transformou num desenvolvimentista do Lula e assessorando e saiu. Então o Bresser é um sujeito que não é confiável. Digo aqui claramente, o professor Bresser Pereira não é confiável. Mas eu vou recordar ele não só nisso aí, porque esses economistas eu fico com a mão aqui na jugular deles. Eu acompanho a minha raça, né? Não confio nessa gente. Quero dizer o seguinte, quando veio a transição da ditadura para a democracia, ele virou ministro. E aí ele vai lá discutindo, ele tinha um problema da crise financeira do Estado, estava vinculado com a dívida externa. E ele vai e ele escreve num livro dele, de ensaios, ele diz o seguinte, olha, nós fomos em Washington e estávamos discutindo, tem que ter uma renegociação da dívida para dar uma folga aqui para a transição. Ele disse, os banqueiros e Washington não gostaram. Então nós tivemos que discutir não mais uma saída no terreno financeiro, mas uma saída no terreno fiscal. Recessão e política fiscal regressiva. É isso que eles fizeram. O Bresser, então, não tem autoridade moral e intelectual para falar nada no Brasil. Menos ainda para ser um sujeito que vai afiançar uma nova onda neodesenvolvimentista. Sem um Estado saneado, porque sem a solução do problema do rentismo, o Estado não pode ser indutor. Nós não podemos agora contar com o capital externo, porque o capital externo vem e liquida com o restinho que tem de capital nacional. E o agro com o latifúndio, com esse peso que ele tem no processo de acumulação. E esse rentismo que organiza todas as frações do capital. Por isso que eu estou soltando aí, Aline, andei viajando muito, mas em 7, 8 dias nós vamos estar soltando um texto que é exatamente a crítica, e vai estar lá no meu blog, não sei se tu conhece, mas vamos botar lá a crítica precisamente a as limitações de manifesto. E sobre o Macari, para coincidir aqui com o Domingos, queria dizer o seguinte, olha, quando eu dou o dado das patentes aqui, as pessoas, isso pode gerar confusão. Quer dizer o seguinte, numa economia capitalista, o conhecimento se mede por meio de mercadorias e por meio de patente. Patente é uma mercadoria, uma propriedade intelectual, não tem como. Agora, é claro, aqui o Domingos colocou o seguinte, claro, se a gente aplicar uma lei de patentes, ou todos, o marco regulatório, a lei de inovação, tudo isso que foi feito aqui, isso aqui não era para dar autonomia nacional, isso aqui era para proteger mercado para as multinacionais. Então não é isso que eu estou falando, isso nós vamos ter que varrer.
Essa gente, nós vamos ter que mudar a Constituição, porque aquela mudança de empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro, isso aí é uma sem vergonhice que só existe num país como o nosso. Isso aí vai ter que ser empresa estrangeira, porque isso permite às empresas estrangeiras acessar até o crédito público. Tem um conjunto de implicações aí que são inaceitáveis para nós. Então, quando eu estou falando de um regime de patentes, é proteção de propriedade intelectual num processo à lá Zé Leite Lopes, à lá, quer dizer, autonomia científica e tecnológica completa, protecionismo econômico, eu quero dizer muito claramente, protecionismo econômico que luta contra as multinacionais. E nessa área de fármacos, por exemplo, nós vamos mandar bala completamente, porque as necessidades humanas são gigantescas. Não só de quebra de patentes, como linhas de pesquisa que tem que estar orientado aí, e que vão ser induzidas pelo Estado, e vamos colocar uma canga na iniciativa privada para ela atuar segundo os nossos interesses. Como é nos Estados Unidos, como é na China, que é o único jeito que se produz. Não é no livre mercado, isso aí é para essa canalice que está aí colocando. Então, o consórcio universidade, empresa e Estado, ele tem que funcionar sempre. E num processo de revolução brasileira, ele tem que estar articulado. Agora, é claro, isso significa não colocar nos termos que sempre foi colocado no Brasil. Se quando coloca esse tripé, Macarenhas diz assim, bom, primeiro é o Estado se desobrigando da ciência e da tecnologia. Não, aí não vai dar. Primeiro é o Estado como eixo, o reitor do desenvolvimento científico e tecnológico. Segundo, associação com empresas, em que tanto o financiamento da pesquisa como os benefícios derivados dela são repartidos de maneira tripartite. Em terceiro lugar, nas áreas estratégicas não tem nem discussão quem vai dominar a patente. A patente pode ser controlada por empresas estatais, associada com empresas estrangeiras, destinada para um fundo de reprodução de ciência e tecnologia. Aí nós temos Domingos sabe, temos 550 propostas para fazer isso aí sem nenhum problema. Só que tem um pressuposto. Precisa ter um governo revolucionário, que diga claramente para a população o que nós vamos fazer. Uma última palavrinha sobre isso, me estendi demais, quero dizer o seguinte. Por que eu digo que agora, meu camarada Sérgio, dá para falar de revolução? Há 2 anos atrás, não dava para falar de revolução, embora eu falava. Mas eu sentia que tinha que nadar contra a maré. Agora, a população não acredita no sistema político. Na última eleição, o número de votos em brancos nas capitais foram superiores ao número dos eleitos. Mas vou te dizer mais, na última eleição presidencial, no segundo turno, eu votei nulo, com consciência cabal, de que era um desastre que vinha. Aliás, temos um programa lá, o Faixa Livre, no Rio de Janeiro, disse de durante um ano antes, o que ia acontecer, que a Dilma ia aplicar o ajuste. E ela está tudo gravado lá, só pegar. Então, o que eu acho? Hoje eu vinha com o taxista para cá. Eu perguntei assim, como um desavisado, e o Aécio? O Aécio caiu aqui, ele falou, professor, caiu muito. Caiu muito. Eu votei nele, sabe, mas era só para tirar o PT. Nunca gostei dele. E um monte de gente votou no PT só para evitar os tucanos. Então tinha um monte de gente que votava em tucano para evitar PT, um monte de tucano que votava em petista. E uma grande maioria que não votou nenhuma. Quer dizer, o descrédito do sistema político é completo. E as pessoas não observam. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, eu não acredito em nenhum político, eu digo, opa, esse é um dos meus. Esse é um dos meus. Eu não fico com essa, que isso é base de manobra para o fascismo. Que bom! Imagine se eles acreditassem no Aécio, no Alckmin, no Dória. Luciana, não me olhe com essa cara de desesperada, que está melhorando para nós. Quando um sujeito vem e diz assim, que eu não acredito nessa raça, eu digo, mas esse está começando para o caminho do bem. Já está entendendo o que está... Alguém confia nisso aí. É que tem um pessoalzinho que confia no tio Lula. E confia na dona Dilma. E quer uma fezinha ainda. E é um espírito poliana de ver o lado bom em tudo, na mesma pior desgraça. Vamos resgatar alguma coisinha. Vamos enterrar tudo isso aí. É como no poema do grande Drummond. Aqui, poeta dessa terra aqui, corta a mão, gangrenou, os ares do mundo, os mecanismos da vida vão trazer uma mão nova, um braço novo, e é isso que nós temos que fazer, enterra essa gente, isso aí não tem mais saída nenhuma, enterra isso aí, é um atraso completo, agora não é em nome de uma aventura, não é em nome de uma anarquia, é em nome dessa consciência que está nascendo diante dos nossos olhos, na vida de milhões. Quando um sujeito não acredita mais nesse sistema político, eu digo, aqui nós podemos semear.
Agora, então, é uma época de semear. E vamos colher em breve, fora do calendário eleitoral. E está falando alguém que quer disputar uma eleição presidencial. Eu quero dizer assim, nós vamos para uma eleição, um calendário eleitoral, não para eleger um senadorzinho, um deputadinho. Nós vamos lá para dizer que o Brasil precisa de uma revolução radical feita pelas maiorias. Com o povo na rua. E revolução é só coisa de maioria, não é coisa de iluminado. É coisa de maioria. Mas o povo tem que estar em movimento. E há uma energia no Brasil gigantesca que os políticos não querem convocar, porque tem medo de ser atropelados, e seriam atropelados por essa gente. Quando o povo começar a colocar em movimento, vai ter uma exigência sobre esse político que não fica nenhum desses que estão aí. Porque são muito políticos vulgares. Entendeu? Me estendi, me desculpe. Eu só queria para a Aline fazer um comentário que foi muito rápido, né? Você veja, no plano do Bresser, 3 pontos, né? Primeiro, regra fiscal. Ele diz o seguinte, que permite a atuação contracíclica do gasto público. Segunda, retomada do investimento público. E terceiro, taxa básica de juros mais baixa. As 3 delas dependem do tema da auditoria da dívida e do virtual cancelamento de uma grande parte dela. Não tem como... Mas no manifesto ele nem toca nisso. Ele diz apenas que esses pontos não interessam aos rentistas. Só que o rentista não é banqueiro, o rentista são todas as frações do capital. As outras 2, que é imposto progressivo, é uma ideia muito geral, porque imposto progressivo todo mundo topa. E vamos ver sobre a propriedade, como é que vai ser, se não vai ser, etc. e tal. E a última, o superávit da conta corrente do balanço de pagamentos, para ajeitar a taxa de câmbio, também não é uma situação tranquila de fazer. Quer dizer, são pontos que, se tu colocar aqui, até a direita topa, de maneira geral. Todo mundo topa isso aqui. Só que tem que dizer o que veio, né? Esse é o ponto. Então, nós estamos numa situação que Ciro, Lula, Bresser, até o Temer, ele toparia isso aqui, uma regra fiscal que, para fazer contraciclo, eu acho que a gente tem... Aqui tem que dizer o seguinte, vai tirar os 400 bilhões de isenções e renúncia fiscal para os setores do capital aí, já começa assim. Então, por isso que eu digo que é muito genérico esse programa, viu? Eu quero agradecer ao GT, ao Macário, o convite por estar aqui na SBPC Paralelo. Foi um prazer participar dessa mesa. Registrar rapidamente 2 aspectos. Um, que de fato nós temos que chamar a atenção para o gritante dependência científica e tecnológica do Brasil, em especial dentro das universidades. Nunca o quadro foi tão grave como agora. Há um abismo científico e tecnológico entre os países da periferia capitalista e os países centrais. Isso nunca foi assim tão violento, tão brutal, tão espoliador como foi agora. E nunca foi assim também a falta de consciência sobre esses problemas, especialmente dentro das universidades. Quando eu encontro um sindicato de trabalhadores, funcionários públicos que não estão vinculados à universidade, eu até entendo que as pessoas não estejam vinculadas a isso, mas nas universidades a alienação científica e tecnológica é algo brutal e nós temos que chamar a atenção de maneira muito clara sobre isso. Sobre a tua questão, eu queria dizer o seguinte. Quando eu menciono aqui o tema da Revolução Brasileira, é porque não tem mais saída dentro do sistema político atual. Nenhuma saída. Dentro disso aí, o que as pessoas vão operar é tentar ter um comportamento político baseado exclusivamente num horizonte eleitoral, quer dizer, a redução da política ao voto, que é o que nos levou para esse abismo. Segundo, a administração capitalista da crise, dentro de 2 perspectivas. De um lado, um liberalismo de direita, representado por Temer, Fernando Henrique, etc. Do outro, um liberalismo de esquerda, representado por Lula, Bresser, Ciro e companhia. Nenhum é capaz de tirar o Brasil da crise, nenhum. Ao contrário, a característica, por que eu menciono o tema da Revolução Brasileira? Porque uma gestão keynesiana da crise não é mais possível agora. Porque tomou conta o capitalismo rentístico, tem uma alteração substancial no capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro adquiriu essa característica rentista, essa valorização fictícia de todas as frações do capital. E aí precisa, na impossibilidade, não precisa mais os capitalistas aqui produzir mercadorias. Tem a China e a Índia e os Estados Unidos. Então eles importam.
E por isso que liquidou, eu disse bye-bye ABCD, aquela história do sindicalismo metalúrgico, etc., aquilo desapareceu, se dissipou. Para enfrentar isso, não é que não existe mais retorno como o Ornitorrinco, aquele livro também rendido, prostrado e impreciso do Chico de Oliveira, que é verdadeiramente uma catástrofe como diagnóstico. É ruim mesmo, um absurdo, uma debacle teórica completa. O que se coloca agora é precisamente pensar as grandes transformações do Brasil. E essas vão ter que ser feitas pelos trabalhadores, em especial os sindicatos, que têm um mínimo de organização, tem que ter o comportamento mais ou menos aquele de José Saramago no ensaio sobre a cegueira, né? Num país em que todo mundo parece estar cego, aquele que não cega, lá no caso do livro, do romance do José Saramago, é precisamente a mulher do médico não cega. E quem não cega carrega a responsabilidade de ver pelos outros. Então, a tarefa dos sindicatos, a tarefa do Andes e de todo mundo é criar novamente referências críticas na sociedade brasileira. E os partidos políticos, inclusive o PSOL que eu estou, ou ele desvenda o Ministério da Revolução Brasileira ou ele sucumbe. E por isso que eu acho que é nessa situação limite é que eu decidi entrar no PSOL, foi por isso. Mas não para fazer a administração capitalista da crise, foi exatamente, soltamos lá um manifesto da Revolução Brasileira. E é nessa toada que nós vamos trabalhar. Muito obrigado pela atenção que vocês me escutaram.